Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. Palestra sobre a atuação do Conselho Tutelar e fortalecimento da rede de proteção a crianças e adolescentes é realizada no MPPI. Projeto Doando Vidas do MPPI conquista primeiro lugar em concurso da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. E no mês da Consciência Negra, teremos uma conversa sobre racismo institucional com a professora e antropóloga Luana Magalhães. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. O projeto Doando Vidas do Ministério Público do Piauí conquistou o primeiro lugar no concurso de Boas Práticas da CUNAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A iniciativa, idealizada pelo Procurador de Justiça Iny Pontes e conduzida pela promotora Carla Carvalho, mobiliza a sociedade para a importância da doação de órgãos e tecidos. A premiação aconteceu durante o 26º Congresso Nacional do Ministério Público em Brasília, onde a promotora Itaniele Rotondo apresentou o projeto. O Doando Vidas reúne ações como campanhas de conscientização, inspeções no sistema de saúde, articulação com hospitais para a criação de comissões de doação, levantamento de equipamentos necessários ao diagnóstico de morte encefálica e definição de fluxos prioritários para pacientes na fila de transplante, fortalecendo a política de doação de órgãos no Piauí. E no mês em que o Brasil reflete sobre a luta histórica da população negra, os seus desafios, nós abrimos espaço hoje para falar sobre um tema que ainda persiste, que ainda pauta a nossa sociedade, o racismo institucional. E para nos ajudar a refletir sobre essa temática, propor caminhos, nós vamos conversar agora com a professora Luana Magalhães, ela que é mestra em antropologia e integrante da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da OAB Piauí. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso MPTV. Obrigada, para mim é uma alegria estar aqui nessa casa que é tão importante para o fortalecimento da democracia e debater um tema que é urgente, que é necessário que a gente discuta todos os dias. Portanto, vamos começar essa nossa conversa explicando o que é o racismo institucional e o que difere esse tipo de racismo das demais atitudes racistas individuais. Para a gente entender sobre o racismo institucional, a gente precisa também compreender o que é o racismo estrutural. Então, o racismo institucional, ele vai reproduzir aquilo que a sociedade já realiza. Então, a sociedade brasileira, ela se estrutura a partir do racismo. Como que isso acontece? Aí a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender a formação do nosso país. Então, a gente aprende nas escolas que o Brasil ele foi uma terra descoberta. Então, a gente entende que os nossos colonizadores foram desbravadores e a gente não consegue nomear o real processo que aconteceu aqui, que foi um processo de invasão, de expropriação de terras dos povos indígenas, que aqui já estavam, então não era uma terra desconhecida a ser descoberta. Em seguida, a gente tem um sequestro de pessoas negras de África para cá, e aqui elas chegam e são transformadas em coisas, em mercadorias. Então, portanto, o nosso país ele se constrói a partir dessas políticas, desses atos de violência e de escravização dessas pessoas. A escravização, o tráfico de pessoas negras, de pessoas escravizadas e não escravos, porque não é um processo natural, é um processo de escolha, é algo deliberado. Essa mercadoria, que são essas pessoas, vão fazer com que essa economia do nosso país cresça. Então, a gente tem esse processo que vai depois culminar com a abolição, após muita resistência dos povos negros. A gente acredita que não houve muita resistência, mas houve sim resistência. Então, a data do 20 de novembro é justamente para poder eternizar a memória de um dos líderes de quilombo mais importante, que ganhou mais notoriedade, que foi o Zumbi dos Palmares, que foi esse quilombo símbolo dessa resistência. Então a gente tem um processo de abolição que não tem nenhuma política pública para poder incluir essas pessoas, essas pessoas negras que eram escravizadas, que agora estão libertas, mas não são
incluídas dentro dessa sociedade. Então, a gente tem esse processo de vulnerabilização, de empobrecimento dessa população negra, sem nenhuma medida, sem nenhuma justiça de transição, né? Para a gente poder mudar o modelo de sociedade. Isso vai reverberar na formação dessas instituições. Então, a gente vai observar que as nossas instituições públicas e empresas privadas, elas vão ser ocupadas majoritariamente por pessoas brancas, né? E aí a Cida Bento, que é uma psicóloga, ela vai explicar para a gente, a partir do trabalho que ela desenvolve em empresas, instituições, ouvindo trabalhadores e trabalhadoras negros, dialogando com, acompanhando os processos de recrutamento e seleção, ela vai observar que dentro dessas instituições há o que ela vai chamar de pacto narcísico da branquitude, que é o quê? São pessoas brancas que já vinham ocupando esses espaços de poder, esses espaços de liderança, de chefia, e que vão, dentro das suas atitudes, na forma como elas se organizam, garantir que outras pessoas brancas também ocupem esses espaços de poder, né? Então, são elas trabalhando por elas, né? Garantindo que aquele seu semelhante possa se manter no poder. Então, o racismo institucional são essas práticas que vão garantir que essas pessoas se mantenham no poder. Isso vai acontecer, às vezes, de uma maneira muito sutil. E ela vai explicar para a gente que não adianta a gente olhar para o hoje, acreditando que essas normas, que essas regras, que esses fluxos de trabalho nessas instituições são neutras, é preciso, e, portanto, não seriam discriminatórias. É preciso olhar o histórico, né? Como que essa instituição se forma, né? Se vai ser uma instituição que vai se formar, que vai ter como base esse racismo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que a maior taxa de analfabetismo está entre pessoas negras e, portanto, isso significa que elas não têm acesso à educação, essas pessoas, consequentemente, também não vão conseguir ter acesso a esses espaços de poder, não vão conseguir acessar essas instituições, mesmo públicas, onde a gente acredita que vigoraria a ideia da meritocracia, que, na verdade, não se sustenta dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade racista. Quais são os principais exemplos que você poderia citar de racismo institucional, aqueles que a gente não percebe, né, no dia a dia? A gente pode observar a lógica como essas instituições se constroem. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na religião. A religião a gente entende muitas vezes como algo cultural, de fato é, mas a gente pode, às vezes, observar nessas instituições que tem manifestações de uma determinada religião, né? E não vai ter, por exemplo, uma religião que vai ser aquela que é hegemônica, muito embora o nosso Estado seja um Estado laico. Então, não deveria haver essa manifestação, ou se há essa manifestação religiosa, que fosse algo que contemplasse uma diversidade de religiões. Um outro fato que a gente pode pensar e que atua diretamente na população negra é em relação à estética. Então, qual é a estética que é atribuída, que é colocada como padrão para as pessoas que compõem essa empresa, né? Vai ser uma estética ali muito específica, que vai ser considerada como universal, mas que, se a gente pensa as relações raciais, a gente vai entender que aquela estética é uma estética da pessoa branca, mais especificamente do homem branco. Tem um exemplo também que foi de uma empresa privada, que inclusive resultou numa demanda judicial, que havia um panfleto dizendo como que os funcionários deveriam usar o seu cabelo, né? Então, pensando ali num padrão a ser seguido. E o panfleto, né, o manualzinho, era de uma mulher com o cabelo liso, né? E aí dizia, se o seu cabelo for grande, você deve usar de determinada forma, se for mais curto, você deve usar assim, assado. E uma mulher negra tinha o seu cabelo black power, era um cabelo curto, e a chefe dela sempre chamava a atenção sobre o uso do cabelo dela. E ela ficou sem saber exatamente como utilizar o cabelo dela, porque o padrão que estava ali era pensado para uma mulher branca. Então, não havia um documento, um manual, que contemplasse a realidade de pessoas negras, né? Então, e a gente vai entender isso como universal, mas isso acabou reverberando numa prática racista,
que é muito sutil, que a gente não percebe justamente porque há essa ideia da universalização de pessoas brancas. Agora a gente fala do letramento racial porque é uma das ferramentas, né, para combater o racismo institucional. O que de fato é esse letramento racial? O letramento racial é um processo de educação, vai ser essa tomada de consciência das pessoas, tanto de pessoas brancas quanto de pessoas negras, para entender a dinâmica dessas relações raciais, como que elas acontecem, né? Como que o racismo se mostra, né? Ele se mostra de diversas maneiras e ele também tem uma capacidade muito grande de se atualizar. Então a gente tende, por exemplo, a achar que o racismo é algo que está no passado, porque foi no passado que aconteceu o processo de escravização, a abolição já aconteceu, uma abolição oficial, né, como a gente já falou aqui, sem nenhuma política pública de inclusão. Então, mas ele se atualiza, né? Então, por exemplo, se a gente pensar hoje na inteligência artificial, se a gente fizer uma busca no Google e colocar assim, mulher, quais são as imagens que vão aparecer? Vão aparecer imagens de mulheres brancas. Para eu encontrar uma imagem de uma mulher negra, eu preciso qualificar isso, dizer mulher negra, e aí vai aparecer, né? Então a gente tem essa ideia de que essas máquinas, de que a inteligência artificial, elas são objetivas, elas são neutras, mas elas recebem os comandos de pessoas que têm os seus vieses preconceituosos e racistas. Então o letramento racial vai ser esse processo de educação para entender a formação do nosso país, entender como que a gente chegou até o presente, né? O que é que estrutura a nossa sociedade, o que é que explica essas desigualdades que a gente vivencia, para a gente poder elaborar estratégias para um futuro que não repita todas essas ações, todas essas mazelas, esse processo de violência que a gente vive desde o período da colonização. Então, é um processo de educação, de escuta, de leitura de pessoas negras, de intelectuais negras, de sensibilização e uma tomada de ação para mudar a realidade. Quais são os mitos, né, ou equívocos sobre o letramento racial que ainda existem na sociedade, que a sociedade pode interpretar como ainda frequente? O racismo, ele vai acontecer também por meio da educação formal. Então, a gente tem uma educação que traz para a gente uma imagem negativa de pessoas negras e uma imagem positiva de pessoas brancas. Então, não raro, quando a gente vai falar sobre racismo, sempre tem uma pessoa que levanta a mão para dizer: ah, mas pessoas negras também são racistas, ah, mas as pessoas negras também fazem piadas negativas com elas mesmas, né? Então, há sempre essa tentativa de culpabilizar a vítima pela violência que ela sofre. Então, nós também, e aí está a força do racismo, que é conseguir fazer com que nós, pessoas negras, desenvolvam um auto-ódio. Né? Então, assim, a gente não se vê nos espaços, a gente não se vê nos espaços de poder, a gente não se vê nos espaços de beleza, a gente cresce sem conhecer uma princesa negra, um príncipe negro. Então, não tem como a gente construir uma autoestima forte e se ver, de fato, como protagonistas da nossa história. Então, por isso que é preciso esse letramento racial, conhecer essas autoras, né, que vem chegando para a gente muito recentemente, porque justamente há isso que a Cida Bento vai falar de pacto narcísico da branquitude, em que a gente não consegue ter essa literatura negra chegar até a gente, né, vai ter esses obstáculos. Né? Então, é entender que é um processo que não é rápido, então não basta você assistir uma palestra e você vai se colocar como alguém que está letrado racialmente, né? É um processo contínuo e que precisa ser, de fato, sistemático, porque o racismo ele é sistemático. Então, esse processo de educação, ele é contínuo. Como os líderes, os gestores, eles podem se tornar esses agentes de mudança no que diz respeito ao enfrentamento do racismo institucional, utilizando, por exemplo, as técnicas do letramento racial? Primeiro, investir nessa formação, que tem que ser contínua, conhecer a própria instituição. Então, se você não conhece a sua instituição, não tem como você elaborar estratégias
né, para combater esse racismo. Então, entender como é formado essa instituição. Ela é formada, muitas vezes, majoritariamente por pessoas negras. Mas onde essas pessoas negras estão? Elas estão em cargos de poder, em cargos de decisão, ou elas estão naqueles cargos que a gente entende como cargos subalternizados? Como é que essas pessoas se sentem dentro dessa instituição? Elas se sentem valorizadas? Elas sentem que elas são livres naquele espaço? Elas se sentem à vontade para usar o cabelo delas da forma como elas se sentem bem, como elas se sentem bonitas? Elas têm liberdade para usar a roupa que elas desejarem, para manifestar a sua fé, que é algo que vai acontecer numa conversa? Ou elas vão se recolher para evitar sofrer racismo, para ouvir algum comentário racista, alguma piada? Como é que a gente faz para incluir essas pessoas nesses espaços de poder? Numa instituição pública, é claro, a gente tem o acesso por meio de concurso público, mas nem todos os cargos vão ser a partir disso, né? Tem aqueles cargos que são comissionados, né? Os cargos de confiança, e que aqui a direção, os líderes dessas instituições têm como fazer alguma coisa. Então, ver dentro dessa instituição o que é possível fazer e manter essa formação contínua e essa sensibilização contínua, mas, acima de tudo, ficar atento ao que essas pessoas negras sentem, né? Ouvir e levar a sério as denúncias de racismo que tem, não ignorar isso. Doutora Luana, e como garantir, né, que ações antirracistas não sejam apenas políticas pontuais, mas sim ações permanentes dentro de uma instituição? Então, a gente precisa que esses líderes, que essa instituição assumam um compromisso de romper com o racismo. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de relações de poder. Por isso que é tão difícil que essas políticas elas tenham uma efetividade, porque isso implica em abrir mão desse poder. E essas pessoas não estão dispostas a abrir mão desse poder. Então, é por isso que é fundamental o letramento racial, a sensibilização e tornar isso contínuo, assumir o racismo que está internalizado na gente, sem ficar num processo de culpabilização, de dizer, como eu sou uma pessoa ruim. Não é isso que a gente deseja. O que a gente deseja é a responsabilização. Então, é assumir uma postura ética de combate ao racismo, estar disposto a abrir mão desses privilégios, ou usar esses privilégios para poder combater o racismo, né? Mas, acima de tudo, entender que você está ali, e quando a gente fala de privilégio, a gente não está querendo dizer que essa pessoa está ali porque ela é sem mérito nenhum, né? Não é sobre isso. Muitas vezes pode ser que sim, que não tenha mérito nenhum, mas não é necessariamente isso. Então, ter consciência dos privilégios que a pessoa branca tem, utilizar isso para mudar essa realidade e se sensibilizar com essa situação, entendendo que não é possível a gente construir uma sociedade justa, uma sociedade democrática, excluindo um grupo, a maior parcela da população brasileira, que são pessoas negras. Doutora Luana Magalhães, professora, mestra em antropologia, integrante da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Piauí, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui no nosso MPTV, trazendo esses esclarecimentos importantes, né, para as instituições, tanto públicas como privadas também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. E veja a seguir, Fórum Piauí de Inclusão vai discutir empregabilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência. Corregedoria do MPPI promove reunião para otimizar procedimentos dos inquéritos policiais militares. Até já! A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria foi promovida, parabéns. Aê!
vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. No dia 4 de dezembro, Teresina vai sediar o 4º Fórum Piauí de Inclusão. O evento reunirá representantes de instituições públicas, empresas e sociedade civil para discutir temas relacionados à acessibilidade, empregabilidade e transformação social, com foco na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O procurador do Trabalho, Igor Costa, que é coordenador regional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do MPT Piauí, fala mais sobre o evento. Esse evento acontecerá no Auditório Paulo VI, a sede da Ação Social Arquidiocesana, que fica localizado na Avenida Frei Serafim, 3200, bairro Centro, Teresina. Esse evento é organizado por várias instituições público e privadas, dentre elas o Ministério Público do Trabalho, e tem como objetivo discutir e refletir sobre acessibilidade, combate à discriminação de pessoas com deficiência e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O Ministério Público, portanto, faz o convite a todos os empregados, trabalhadores, todos os representantes de empresas, sindicalistas e demais interessados da sociedade civil para que se façam presentes nesse dia. Basta se inscrever e a inscrição deve ser feita por meio de um preenchimento de formulário que está disponibilizado na bio do Instagram da organização do curso, que é @Fórum Piauí de Inclusão. Então fica o convite e esperamos vê-los todos no dia 4 de dezembro. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. O corregedor-geral do MPPI, Fernando Melo Ferro Gomes, realizou reunião para discutir os fluxos dos inquéritos policiais militares. A reunião teve como objetivo buscar aprimorar e dar maior agilidade à tramitação desses procedimentos junto às promotorias de justiça e ao Poder Judiciário do Estado do Piauí. Os participantes destacaram que a maioria dos procedimentos são arquivados por não configurarem crime ou pela impossibilidade de identificação do autor da infração. A 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior obteve decisão judicial que determina ao município de Jatobá do Piauí que se abstenha de realizar a contratação irregular de servidores. Na ação, o MPPI demonstrou que entre 2013 e 2026, o município manteve diversas contratações temporárias sem comprovar situação excepcional que justificasse tal medida. Com a determinação judicial, o eventual descumprimento da decisão poderá acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa. O promotor de justiça Edilvo Augusto de Oliveira Santana realizou visita institucional ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Parnaíba. O encontro teve como objetivo fortalecer a atuação conjunta entre as instituições e compreender as demandas do CREAS, especialmente relacionados aos casos de violência doméstica e aos maus-tratos envolvendo crianças, adolescentes e idosos. O promotor também conheceu a estrutura física da unidade, as condições de trabalho da equipe técnica e os fluxos de atendimentos adotados. O promotor de justiça Jorge Pessoa participou da cerimônia de inauguração das obras de reforma, ampliação e modernização do Memorial Esperança Garcia. A intervenção no memorial teve como objetivo revitalizar por completo o prédio, garantindo melhores condições estruturais e funcionais para receber atividades culturais, educativas e comunitárias.
A obra foi concluída com serviços de acabamento, limpeza geral e instalação dos mobiliários. A promotora de justiça Carmelina Maria Mendes de Moura realizou audiência para acompanhar a atuação dos órgãos municipais na execução do Plano de Arborização Urbana de Teresina. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que já foram implantadas mais de 9.000 mudas desde a publicação do plano em 2024. O Plano de Arborização Urbana prevê o plantio em vias públicas nos primeiros 5 anos e, depois desse período, o plantio em áreas verdes e de preservação permanente. E o Giro de Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. O Ministério Público do Piauí, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina, promoveu uma palestra sobre o Conselho Tutelar e sua atuação na efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Confira. Em parceria com o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do MPPI e com o nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, a atividade realizada no auditório da sede leste do MPPI foi conduzida pelo procurador do Ministério Público do Estado do Paraná, reconhecido nacionalmente pelo trabalho desenvolvido na área da infância e juventude. Eu queria parabenizar a iniciativa do Ministério Público aqui do Piauí, porque realmente nós temos que trazer essa discussão para a instituição e atuar em parceria com o Conselho Tutelar para que nós possamos juntos, né, transformar a realidade que nós vivemos em muitos municípios, não aqui só do Piauí, mas do Brasil inteiro. Se nós olharmos a lei, tanto o Ministério Público quanto o Conselho Tutelar têm exatamente a mesma atribuição de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E justamente nós temos que fazer com que esses direitos sejam efetivados, antes de mais nada, pelo poder público, no contexto de uma política pública ampla, eficiente, né, para que nós possamos prevenir e atender as situações mais variadas que surgirem de acordo com o seu grau de complexidade, né, e de forma especializada. Né. Uma coisa que eu tenho visto é que nós ainda hoje não conseguimos romper, né, aquela ideia de que os equipamentos tradicionais devem atender essas demandas. Quando nós temos demandas, temos situações que são altamente complexas e delicadas e que demandam, né, uma atenção especial, um atendimento especializado mesmo, por meio de profissionais que têm uma formação técnica específica para aquela função. Durante a sua palestra, o procurador ressaltou a evolução da abordagem das leis de proteção ao longo das últimas décadas. Ele também chamou a atenção para situações de omissão ou falhas dos órgãos responsáveis, que podem configurar violência institucional. Muitas vezes nós nos deparamos com situações de violência, né? E se pegarmos lá a Lei 13.431, ela vai estabelecer várias formas de violência, física, psicológica, sexual, institucional, né? E eu sempre tenho focado nessa questão da violência institucional, que é decorrente justamente da falta de um preparo técnico dos profissionais que atuam na área, a falta de políticas públicas que atuem na prevenção, para que nós possamos evitar a ocorrência dessas situações. Então eu acho que nós temos que começar a mudar um pouco o foco da atuação, tanto do Conselho Tutelar quanto nós, para que nós possamos, né, evitar que as situações aconteçam de violação, as violências aconteçam, e que quando acontecerem, que elas tenham, né, um atendimento realmente diferenciado, né, humanizado, especializado, não revitimizante, como a lei prevê. Porque se nós não tivermos essa visão e essa preocupação de fazer diferente, de fazer melhor, de uma forma mais eficiente, vamos continuar reproduzindo práticas que eram da época do Código de Menores, como eu tenho visto, infelizmente, acontecer no Brasil afora. O evento fez parte da programação do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro. O objetivo é, primeiro, celebrar o Dia Nacional do Conselheiro, da Conselheira Tutelar e capacitar, não é? Trazendo um dos grandes nomes do Brasil quando se fala em direitos humanos de criança e adolescente, que é o Procurador de Justiça, Dr. Murilo José de Giacomo. Muito importante trazer, além de Teresina, de todo o Estado, né? Conselhos aqui, tanto de direito como tutelares, de todo o Estado aqui em Teresina no dia de hoje, para poder beber da fonte do Dr. Murilo de Giacomo. A coordenadora do CAUDIGE reforçou a importância do trabalho em rede, destacando a atuação interinstitucional. A ideia é a gente atuar todo mundo em conjunto, uns dando as mãos aos outros, né? Assim que funciona uma rede, tanto na capacitação, como na definição de fluxos, como no trabalho do dia a dia. Então, nessa perspectiva, né, de união, de colaboração, que a gente hoje recebe aqui, né, o evento que foi desenhado pelo CMDCAT, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina, mas que serve, né,
para todos os conselheiros, toda a rede dos municípios do Piauí. O Ministério Público ele vem trabalhando em conjunto com toda a rede, né, nas diversas frentes, seja através de fóruns, comitês, incentivando projetos ou trabalhando a implementação de políticas públicas junto com a rede. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.